mas hoje o tutorial não é dessa maquiagem, eu vou postar depois. Como vocês viram aí no título do vídeo, é sobre a faculdade EAD, porque eu já fiz 2 vídeos desse tipo aqui no canal e muitas dúvidas surgiram e eu fiquei muito feliz em poder ajudar várias pessoas. Então eu percebi que surgiram muitas dúvidas a mais, então eu resolvi fazer um vídeo separado e para isso eu pedi a ajuda da minha amiga Kátia. Muito obrigada, Kátia, ela é de Portugal. Eu perguntei para ela quais dúvidas que ela tinha em relação a uma faculdade EAD, que eu acho que seria umas dúvidas em geral. Então eu acho que através dessas perguntas vocês vão entender um pouquinho aí como é uma faculdade EAD. A primeira é, a prova é feita onde? Em casa ou na faculdade? É bimestral ou mensal? Bom, o semestre ele consiste na AV1 e na AV2. Bom, a AV1 ela consiste em notas através de atividades e de fóruns. E elas variam muito de professor para professor. Por exemplo, fóruns, eles colocam tem professor que coloca 5 fóruns, tem professor que coloca 2 fóruns e também as notas dos fóruns variam muito. Tem alguns professores que colocam 2 de cada fórum, a pontuação 2, tá? Valendo 2 pontos, tem outros que valem 1,5, varia muito conforme aí o que ele distribui de pontuação para a nota de vocês, conforme algumas notas que eles têm. Então vocês têm a atividade dos fóruns que vocês podem fazer a hora que vocês quiserem e tem um prazo, tem alguns que colocam 1 mês, tem alguns que colocam apenas 1 semana para responder, tá? E já das atividades, elas são feitas online também e elas são como se fossem provas, tá? Então elas também têm tempo para fazer, geralmente aí são acho que 51 hora, não sei, mas dá para vocês fazerem menos por enquanto, né? Eu tô no segundo semestre, então não sei mais pra frente, conforme a dificuldade que vocês têm. E é claro, dá pra vocês consultarem o caderno de vocês, anotações, porque é uma prova feita em casa. Eu chamo de prova, mas é uma atividade, tá? Então a nota do AV1 ela consiste nisso, nas atividades e nos fóruns que vocês fazem. Já a AV2 ela consiste em uma prova presencial, apenas uma no final de cada semestre. O que cai nesse conteúdo da AV2 é todo o material que você estudou, todos os assuntos que você estudou no semestre. Aí é só uma prova nessa AV2, então aí consiste em todas as matérias, só em uma única prova. Já na AV1 são atividades e fóruns separados por matérias. Então eu espero que vocês tenham entendido. Essa parte foi mais complicada, mais longa, mas eu espero muito que vocês tenham entendido essa parte. Já a pergunta 2 é, tem aula gravada em vídeo com o professor explicando a matéria? Depende muito de cada didática de professor. Eu acho que em todas as matérias até agora teve vídeo sim, porém vai de cada professor o que eles querem explicar em cada matéria. Tem alguns professores que eles fazem um resumão em todas as matérias que eles deram e tem outros que colocam dados a mais. Então tem que ficar aí atento e é só 1 ou 2 ou 3 vídeos, tem alguns que colocam só 1, outros 2, tem alguns vídeos que duram apenas 20 minutos, tem alguns que duram 1 hora, então realmente depende de cada professor. Terceira pergunta, só o fórum é suficiente para o aluno conseguir aprender? Como eu falei, o fórum ele é para discussão, ele vale nota, então é como se fosse uma discussão ali em sala de aula presencial mesmo e também uma atividade que os professores passam em sala de aula. Então é como se fosse isso, tá? Ali uma atividade que a gente entrega na hora valendo ponto. Então nesse fórum o professor coloca lá a pergunta valendo nota, então a gente responde, a gente vê a resposta de todo mundo e a gente tem que interagir com as outras pessoas, porque como eu falei, é como se fosse numa aula presencial e também vale nota e também, gente, mais do que valer nota, a gente ganha muita experiência, a gente abre a cabeça com as notas, com as opiniões de outras pessoas, tá? Então o conteúdo ele é separado, que são em textos, muito texto, pelo menos em pedagogia é muito texto e como eu falei, alguns vídeos, tá? É muito mais texto do que vídeos e aí no fórum a gente vai aprender através de outras pessoas e também o professor opina quando tá certo, quando tá errado, ele também complementa com algumas informações. Quarto, e se o aluno não quer estudar todo dia, como faz? Não tem problema nenhum, a gente vai fazendo conforme a gente pode, por isso é EAD, é a distância, a gente vai fazendo conforme a gente pode, porém a gente tem que ficar atento a prazos. Eu tenho pelo menos 7 matérias em todo o semestre e são 2 por cada mês, ou uma, por exemplo, em agosto que eu tive, mas agora nesse mês de fevereiro eu já tive 2, inclusive comecei antes do que a maioria das pessoas, né, do que quem faz a aula presencial. Então nesse mês de fevereiro eu tive 2 até ter uma e completar 7 matérias. E, por exemplo, e como são 2 matérias liberadas por mês,
Por exemplo, começou dia 3 de fevereiro, vai até o dia 3 de março. Isso daí é que a matéria que o professor tem que passar em um mês. Aí, por exemplo, tem um fórum lá que ele dá uma semana pra gente responder. Outra atividade começa, por exemplo, no dia 15 e vai até o dia 17, ou só tem até o dia 15 para responder. Não tem um dia certo para todos os professores, eles colocam ali conforme eles vão administrando as aulas deles. Então tem matéria de fórum que fica um mês, tem outras que ficam 15 dias, uma semana, 4 dias. Então vocês têm que ficar atento, porque apesar de ser EAD, a gente tem que ficar bem atento nesses prazos para não perder, tá? Então eu super aconselho vocês a anotarem em caderno, em agenda. Então não tem problema vocês não fazerem todos os dias, tá? Outra pergunta, se é à distância, por que tem tanto trabalho e tanta coisa para ler e estudar, já que se pressupõe que quem faça EAD não tem tempo? Na verdade, a faculdade EAD, muitas pessoas pensam que é para quem não tem tempo, e não é isso, gente, não é para quem não tem tempo. Faculdade EAD é uma faculdade normal, então quem quer cursar uma faculdade tem que ter tempo, porque tem que se dedicar igual ou até mais, tá? Eu ainda acho que bem mais, porque quando eu fazia uma faculdade presencial eu achava que não era tão puxado, mas pelo menos eu acho, minha opinião, tá? Então faculdade EAD não é para quem não tem tempo, é para quem não tem um horário flexível. Por exemplo, a pessoa trabalha das 8 da manhã até as 8 da noite, que se pressupõe o quê? Que a faculdade, uma faculdade presencial tem aula às 8 da manhã e tem aula às 8 da noite, então não dá tempo da pessoa fazer uma faculdade. Ou, por exemplo, ela trabalha hoje de manhã e amanhã ela trabalha à noite, então não dá para conciliar. Então a faculdade EAD é para isso, para quem não tem os horários flexíveis, mas tem que ter tempo para estudar sim, porque não é só vocês fazerem a inscrição, fazerem uma prova e acabou. Não é assim, a não ser que vocês não queiram ser uns bons profissionais. Vocês têm que se dedicar igual a uma faculdade presencial, porque é a mesma coisa, tá? Então, algumas pessoas têm essa ideia, então tem que mudar um pouco essa cabeça, porque é uma faculdade comum. 6. Os alunos nunca vão na faculdade, e se vão pra quê? Como eu falei aí na primeira pergunta, a gente vai no final de cada semestre para fazer a prova da AV2, e também algumas vezes, pelo menos a Uninove, ela tem algumas oficinas pedagógicas, tem outras, lógico, tem oficinas de outras matérias, de outros cursos, então é um dia com várias oficinas que além de contar como atividade complementar, a gente também pode colocar no currículo. Então os alunos de faculdade EAD vão para isso, tá? Para fazer algumas atividades fora aí da grade curricular e também para fazer a AV2 no final de cada semestre. Tem que comprar livro ou apostila? Por enquanto não, né? Por enquanto eu tô no segundo semestre, porém os professores sempre indicam livros, tá? Apostilas, por enquanto ninguém falou de apostila, porque todas as matérias eles disponibilizam no computador e também na plataforma da faculdade, ali da matéria, e também livros, às vezes eles também disponibilizam dependendo da matéria, então eu tenho bastante coisa já salva, e livro eles sempre indicam, ou eles colocam lá no computador quando é mais fácil pra gente lá na plataforma, ou eles indicam, mas não é obrigatório comprar por enquanto, mas aí é mais para conhecimento mesmo, tá? Outra pergunta, tem trabalho em grupo? Por enquanto na minha não, talvez quem faça uma faculdade semipresencial tenha mais, porque tem mais disponibilidade de ir ali no mesmo horário sempre com outras pessoas, porque eu já vi gente falando isso sobre trabalho em grupo, mas também se tiver trabalho em grupo, gente, é muito fácil hoje com a tecnologia, né? A gente monta ali o grupo no WhatsApp separado. No meu grupo a gente já tem um total, mas se tiver algum dia ocorrer, eu acho que não tem problema nenhum, a gente separa ali com quem a gente vai fazer e aí designa cada função para cada parte de uma matéria para fazer o trabalho em grupo. Então eu acho que pelo menos pode funcionar assim, tá? Outra pergunta, como funcionam os trabalhos individuais? Os trabalhos individuais, por enquanto, como eu falei, são em fóruns, em atividades, e o fórum, ele é como se fosse mesmo um trabalho, tá? Então a gente não é só responder, ah, concordo, sim, não, talvez. Então, pra mim já é um trabalho, porque a gente tem que pesquisar tanto ali na matéria que a gente estudou como fora, seja em livros, em sites, colocar referências e tudo mais. É como se fosse um trabalho mesmo. É como se fosse um trabalho ali da sala de aula, só que muito mais complementado. Última pergunta, e o TCC? Tem quem oriente? Como?
Como eu falei, eu tô no segundo semestre, então por enquanto ninguém falou de TCC, por favor, graças a Deus, mas eu já tô pensando em alguns assuntos, né, porque eu sou desesperada, mas sim, tem professor, sim, assim como o estágio tem quem oriente e também o TCC tem quem oriente. Agora, se a gente tem que ir lá na faculdade ou não, eu acho que não precisa, porque como eu falei, né, a gente tem a plataforma, tem a internet, como a faculdade EAD, a gente vai ter o contato direto com quem vai orientar, né, com o professor ali. Então, quando for o TCC, eu posso vir aqui fazer um vídeo separado e também posso fazer um vídeo como eu me organizo com a faculdade EAD. Mas então, acho que o vídeo ficou longo, mas eu espero muito que eu tenha esclarecido as questões aí de vocês, que eu acho que essas são as perguntas aí da maioria. Espero que eu tenha explicado bem pra vocês, tá? É um pouco complexo, parece, mas não. E então é isso, meus amores. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais vídeos sobre esse assunto. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, podem me perguntar que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Ou posso fazer uma segunda parte, não sei. Mas é isso, cliquem no joinha, porque assim eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. E me sigam lá no Instagram, porque tem fotos novas todos os dias. E é claro, se você tá chegando aqui no canal agora, por favor, não se esqueça de se inscrever, tá? Porque tem vídeos novos todas as semanas. Então é isso, meus amores, um grande beijo pra vocês. Tchau!